Bom dia, meninos e meninas do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Na aula passada, nós falamos sobre a importância das fontes históricas para preservar as memórias do passado, né? E hoje nós vamos falar sobre como preservar as nossas memórias. O que nós, seres humanos da atualidade, fazemos para preservar as nossas memórias? Porque os povos antigos, eles deixaram as fontes históricas, que são as construções antigas, que são alguns relatos escritos, né, livros antigos, os fósseis, os objetos. Mas e nós? O que nós produzimos na nossa sociedade atual para preservar as nossas memórias, para que o povo do futuro possa saber como nós vivemos? Vamos conhecer? Primeiro, um recurso muito importante que a gente utiliza e que futuramente pode ser usado para estudar a nossa vida, como a gente viveu, são as fotografias. Eu vou mostrar para vocês agora duas fotografias. Essa fotografia aqui que vocês estão vendo, será que alguém reconhece esse lugar? Essa fotografia aqui é a fotografia do Lago Maracá, aqui da cidade de Guaíra, sendo construído. Essa parte aqui, ó, é uma parte que fica ali perto da Vicensina, perto da pracinha, nas costas da Escola Curumim, onde a água vai escorrendo para poder ir para o Ribeirão do Jardim quando o lago está muito cheio. Então, é uma memória passada e que está registrada graças à fotografia. A segunda foto que eu vou mostrar para vocês, ela foi tirada no dia 27 de agosto de 2014. É uma foto do mesmo local. Esse local aqui, ó, esse ladrão de água aqui, ele fica aqui, ó, tá vendo? E ela mostra que 2014 foi um ano em que choveu muito pouco na cidade de Guaíra e o Lago Maracá secou. Eu não sei se vocês vão se lembrar disso, porque vocês eram muito pequeninos na época, mas a memória está registrada graças à fotografia, ok? Um outro aspecto, uma outra forma muito importante também de preservar a memória da nossa sociedade atual é o cinema, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns títulos de filmes brasileiros que preservam a história brasileira, mas existem muitos outros. Primeiro, Getúlio. É um filme estrelado pelo ator Tony Ramos, que conta a história desse presidente que foi muito importante para o Brasil, porque ele construiu a capital, a atual capital brasileira, que é a cidade de Brasília. Canudos. Gente, Canudos foi um povoado muito grande que existiu no Nordeste brasileiro. E a gente vai estudar a história de Canudos mais para o final do ano. E ele era um povoado resistente a vários mandos e desmandos das autoridades locais da época que explorava muito o povo nordestino. Então, as pessoas que se sentiam exploradas pelas autoridades, pelos fazendeiros daquela época, começaram a morar nesse arraial de Canudos, né? E, enfim, ele foi incendiado pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas Brasileiras. E sobre a história de Canudos, nós vamos falar futuramente. Mas existe um filme contando essa história, né? O Cangaceiro é um filme também que fala a respeito da história de Lampião e Maria Bonita, que foram dois grandes cangaceiros do Nordeste brasileiro, e conta a história do cangaço no Nordeste brasileiro. Para quem não sabe o que é o cangaço, na época, no Nordeste brasileiro, existiam pessoas, os cangaceiros, e eles tinham o costume de fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, eles roubavam, eles matavam. Então, esse filme conta a história desses cangaceiros, ok? E por último, né, existe um recurso que ele supera todos os outros na função de preservar a memória de um povo, que é a internet, né? A internet ela vai deixar muito claro para as sociedades futuras como nós vivemos.
Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente come, que a gente compra, que a gente veste, que a gente. Tudo que a gente faz, o que, que nós fazemos? Registramos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Então, se hoje os historiadores eles têm uma dificuldade em saber como o homem pré-histórico vivia, porque as fontes históricas não são tão claras assim, o povo do futuro vai saber exatamente como a gente vive, porque a internet registra isso claramente, ok? A internet ela foi criada pelos Estados Unidos na década de 1960. Naquela época ela recebeu o nome de ARPANET e ela foi criada com o intuito de haver um sistema de comunicação entre o exército americano durante um bombardeio, né? E porque eles se comunicavam por rádio, mas com o rádio se fosse uma situação de bombardeio, eles perdiam a comunicação. Então, eles inventaram a ARPANET, que era um sistema de comunicação via computador que não caía com o bombardeio. Assim que a guerra acabou, a ARPANET, essa tecnologia da ARPANET, ela foi vendida para empresas, para que as empresas pudessem se comunicar, né? E aí mudou-se o nome para internet. Internet significa uma rede de redes, né? Porque a empresa tinha sua própria rede interna e ela se comunicava com a rede interna de outra empresa. A partir da década de 80, a internet começou a expandir-se para o mundo inteiro e até chegar aos dias atuais, ok? Mas a internet, ela tem um pequeno probleminha. Ela oferece alguns riscos, principalmente com o que a gente posta nas redes sociais, né? Vamos saber quais são esses riscos. Por exemplo, se você posta tudo o que você faz, onde você estuda, que hora você sai de casa, e uma pessoa mal intencionada, ela quer roubar a sua casa ou sequestrar alguém da sua família, ela tem acesso a todos esses dados. Vocês sabem também que os bancos, os sistemas bancários, eles têm os seus aplicativos via internet. E muitas vezes pessoas mal intencionadas, elas conseguem acessar esses aplicativos e roubar o dinheiro das pessoas. Um outro aspecto também seria as crianças utilizam a internet, né? Vocês utilizam a internet. Muitas vezes em redes sociais, algumas pessoas tentam marcar encontros com crianças, né, com adolescentes, e quando você vai até esse encontro pensando que a pessoa é sua amiga, né, que vocês vão ter uma conversa, um bate-papo, na verdade essa pessoa ela quer fazer algum mal a você. Assim sendo, nós devemos ter alguns cuidados especiais nas redes sociais, como por exemplo, não ficar postando os seus horários, né? O que que você faz, para onde que você vai, se você saiu de casa, se a sua casa tá sem ninguém. Evitar acessar sites de bancos em computadores públicos, né? De lan houses, de outra pessoa. Só acessar o site do seu banco quando você estiver no seu celular ou no seu computador. E principalmente para vocês que são crianças, não conversar com estranhos. Jamais, nunca, entendeu? Conversem somente com as pessoas que convivem com vocês. Não deem atenção para as pessoas estranhas, ok? Meninos, agora vocês vão pegar a apostila e nós vamos grifar os aspectos mais importantes que eu falei a respeito dessa aula, ok? Vamos lá! Vocês vão colocar a apostila de vocês na página 190 e aí vocês vão grifar. Podemos pensar em memória como a preservação dos costumes, das histórias, das lembranças e das vivências. Então, isso é memória, é preservar como a gente vive, né? E aí, vocês vão para a página 191 e na página 191 vocês vão grifar. Acredita-se que a foto mais antiga data de 1826 e foi tirada por um fotógrafo chamado Joseph Nicéphore Niepce, né? Atualmente a fotografia é muito difundida e utilizada, em especial porque a tecnologia viabilizou que isso acontecesse. Atualmente todos nós temos um celular com uma câmera
e tiramos foto de tudo a qualquer momento, né? Agora vocês vão para a página 192 e na página 192 vocês vão grifar. O cinema faz o mesmo que as fotografias, mas ele possui uma produção mais ampla e tende a atingir um público maior, porque ele utiliza recursos audiovisuais, né? Você ouve e você vê. O cinema estabelece uma comunicação entre os filmes, as pessoas que os produzem e as pessoas que os assistem, né? Depois que você grifar a página 192, você vai para a página 193. Na página 193, você vai grifar. Escrever algo e publicar na internet é uma atividade que tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas. As redes sociais, a troca de mensagens escritas por voz ou por vídeo, tornou-se muito rápida, como nunca tinha se visto antes. E aqui, meninos, eu quero abrir um parênteses para fazer um comentário com vocês. Há muito tempo atrás, principalmente quando eu tinha a idade de vocês, se eu queria falar com algum amigo da minha sala, eu tinha que ir até a casa dele, porque naquela época não existia nenhum aparelho celular que eu pudesse falar com os meus amigos no período pós-escola. Tinha o telefone residencial, mas as ligações eram muito caras. Então, sempre que a gente queria falar com alguém, a gente tinha que ir até a casa dessa pessoa. Se essa pessoa morasse em outra cidade, em outro estado, a gente escrevia uma carta e mandava a carta. Acontece que a carta demorava semanas para chegar e semanas para a resposta voltar. Então a comunicação era muito lenta. Hoje a nossa comunicação ela é instantânea, ela é na hora, graças às redes sociais e à internet. E grifem aqui também, ó. A internet é uma ferramenta que pode se tornar também uma ferramenta que oferece riscos. Então, ela pode se tornar também uma ferramenta que oferece riscos, né? A internet também pode oferecer alguns riscos para nós. E agora na página 194, vocês vão grifar. É preciso, porém, estar atento aos conteúdos que são postados, porque esse compartilhamento pode colocar em risco a nossa segurança. Foi o que eu falei para vocês. Tomem cuidado com tudo que vocês postam nas redes sociais. Quando surgiu a internet? A internet ela surgiu na década de 60 com o nome de ARPANET. Segundo Arnaldo, que é a pessoa que fez essa pesquisa, a internet foi desenvolvida porque o governo americano queria um sistema de comunicação que pudesse resistir ao bombardeio durante uma guerra. A internet, a palavra internet significa rede de redes, então você vai grifar aqui. Meninos, nós já grifamos então na parte da teoria os aspectos mais importantes que foram explicados no começo dessa aula. Agora eu vou explicar para vocês cada um dos exercícios. Vamos lá? O primeiro exercício que vocês têm para fazer está na página 195 e eu vou ler e explicar para vocês. É o exercício de número 3. Sobre o uso da internet, discuta com seus colegas a respeito de alguns cuidados que devemos ter ao utilizar essa ferramenta e registre-os a seguir. Então, meninos, nessas linhas aqui de baixo, vocês vão escrever quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de utilizar a rede social, na hora de utilizar a internet, tá bom? Escrevam detalhadamente todos os cuidados que eu citei no vídeo, ok? Continuando, exercício de número 4. Sobre as possibilidades de transição e preservação de memórias, assinale a alternativa correta. Então, você vai pensar, eu estou falando sobre preservar a memória de um povo. Vamos analisar as alternativas. Memórias são apenas registros escritos textualmente? Fotografias, cinema, livros, cartas e bilhetes são opções de registros de memórias? Os seres humanos não têm nenhuma possibilidade de registrar as suas memórias. O cinema não pode ser considerado um registro de memória. As cartas e as fotografias são as únicas formas de registrar uma memória. Dessas 5 alternativas, qual está correta, né? Agora a questão de número 5.
Assinale a alternativa correta a respeito da internet como um recurso para comunicação. A internet é um recurso tecnológico que nos possibilitou mais velocidade na comunicação. A carta escrita era enviada de forma mais rápida do que a internet. A internet não é um recurso que possibilita a comunicação. Só podemos utilizar a internet para publicação em redes sociais, para mais nada além disso. A internet, embora seja um recurso que possibilita a comunicação, é pouco utilizada na atualidade. Questão de número 6. Escolha um filme para assistir em casa. Repare se a sua história apresenta dados que tratam da preservação de memórias. Escreva a seguir o nome do filme que você escolheu e conte sobre ele aos seus colegas na aula seguinte. Pessoal, esse exercício, vocês vão escrever aí nessas linhas qualquer filme que você tenha assistido e que fez você lembrar de uma memória antiga, de um fato do passado, ok? E escrever nessas linhas para a tia Letícia. Questão número 7. Você vai solicitar aos seus pais, tios ou avós fotografias antigas da sua família. Peça-lhes que contem a história do momento em que a fotografia foi tirada. Escolha uma dessas histórias e escreva nas linhas a seguir. Esse exercício de número 7, você vai pegar a foto que a sua mãe te der, aí a sua mãe vai te contar a história dessa foto e você vai gravar um vídeo mostrando a foto e contando para a tia Letícia qual é a história dessa foto, ok? Desse acontecimento que está registrado na foto. Combinado? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. A tarefa de hoje é você enviar foto das páginas 190 até a página 196, ok? Mandem as fotos na sequência correta. Esperem a câmera do celular focar para você tirar a foto, ok? Façam todas as questões com atenção para você não errar. A tia Letícia explicou questão por questão, ok? Um beijo e até segunda-feira.